Isso aí, boa noite, bom dia, boa tarde, boa qualquer coisa, que hora que você vê esse nosso microcurso aqui de conhecimento PNL. A gente está começando, então, o segundo dia do conhecimento PNL, programas, metaprogramas e ampliação sensorial, calibragem. Nós estamos tratando essa semana aqui, já vamos tratando de abrir aqui. Carlos Custódio para os senhores e senhoras, e eu aqui do lado dele. Estamos começando essa noite, Carlos, de novo aqui, ó, na segunda jornada, aqui em dupla jornada hoje, e amanhã também vai ficar com a gente aqui falando sobre metaprogramas e de manhã lá dando força lá no curso com o Cláudio Lara, não é isso? Perfeito. Então dá para o seu boa noite aí com você, Carlos. Boa noite, boa tarde, bom dia, independente do horário que você assistir esse vídeo, né? Obrigado aí, Márcio, pela oportunidade de novo. Estamos aí em jornada dupla, mas é uma enorme satisfação estar aqui, né? Senão, se não é por satisfação, a gente nem vem. É dor ou prazer? Exato, que é total prazer. Muito legal. Pessoal, eu já estou distribuindo aqui o link, deixa eu até passar para você, se você quiser colocar para o teu pessoal aí. Carlos está aqui indo para você agora. Claro. Eu também já vou colocando aqui nas minhas redes sociais aqui. Tem um pessoal de PNL, de alguns grupos de PNL aqui que estão aprovando aqui, já estão divulgando também nesses grupos os microcursos aqui, o que é uma coisa bem legal, né? As pessoas estão acolhendo aqui e isso é bem importante a gente poder divulgar, né? Então, aos pouquinhos a gente vai começando, fazendo aquece. Hoje está frio, não sei como é que está em São Paulo, está muito frio aí? Tá frio pra caramba aqui. Deu uma caída de temperatura boa aqui em São Paulo, já faz uns dias, né? Aqui no litoral ontem sul, já estava frio, hoje está mais frio ainda. Ah, é? Você chutaria quantos graus? Muitos. Nem sei, mas dá pra averiguar aqui. Deve estar uns. Aqui, se eu falar, eu gravo, o pessoal do sul vai achar que eu tô brincando, né? Eu já falei Porto Alegre, eu já falei Porto Alegre, o cara falou que tava muito frio lá também. E o frio de lá, né, não tem nem comparação com o de cá, né? Outra pegada. Muito bom, muito bom. Então é isso, vamos lá começar a nossa conversa aqui, já vamos fazer uma esquenta aqui, dando uma olhada no que a gente rolou ontem, só nas partes mais objetivas, né? Vamos deixar de lado aquele debate envolvendo as divisões lá que a gente citou ontem. Vamos direto aqui para fazer um aquece, um esquenta aqui. A gente tratou ontem sobre os metaprogramas, né? Sobre a questão dessa identificação desses padrões aqui feito pela Leslie Cameron Bandler, hoje não mais Bandler, né? Ela é ex-mulher e é uma pesquisadora, né? O Carlos, inclusive, já disse que ela trabalha muito com terapia atualmente, né? Lembrando que depois alguns outros pesquisadores diminuíram, o Carlos também falou que outros aumentaram, então hoje gira na casa de 70 e poucos padrões identificados, né? Esses valores, na verdade, esses números não são o mais importante, mas eles variam de pesquisadores para pesquisadores, né? A gente destacou aqui o trabalho do Roger Bailey, que adaptou os metaprogramas para a questão ambiental, de ambiente empresarial, marketing, venda, formação de equipes, enfim, um monte de coisa aqui, apresentações, negociação. Também ele deixou claro que também é importante para fora dos negócios, relações de casais, relações individuais, né? O Roger entende que isso é importante para a própria pessoa, né? Porque e também destaca o seguinte, que esses perfis, as pessoas desenvolvem padrões de comportamento, e como padrões de comportamento estão relacionados a esses padrões, a linguagem, né? E portanto, palavras, né? E aí, com essa uso dessas, vamos dizer assim, das palavras de uma forma sistemática relacionada a esses comportamentos, é possível, então, fazer uma certa previsão, né, de comportamentos aí.
É isso, Carlos. Só para dar uma... Perfeito. A partir do momento que você entende os metaprogramas aí, ou sejam eles como um processo inconsciente, como estratégias, como o Richard Bandler costuma falar, quando você entende que eles são uma sequência de pensamentos que acontecem de uma forma superficial, automatizada, que é para que você não gaste tanta energia, você consegue prever alguns comportamentos da pessoa naquele contexto específico, né? Então você vai ter contato com essa pessoa num local específico, você compreendendo como é que ela está agindo ali, você consegue mais ou menos ter ideia do metaprograma que ela está usando. A partir daí você consegue fazer até algumas modelagens interessantes, né? Que interessante. Essa quase ideia de que é esquemático e que é realmente esquemático, né? A gente tem uma certa resistência de aceitar isso, né? E que na verdade não deveria, né? Ao contrário, a gente tem que aproveitar isso de uma forma extremamente efetiva para nós todos, né? É muito melhor assim. Continuando a nossa pequena, rápida revisão aqui, né? Então, a gente tem aqui como conceito... Opa! Peraí que tá vivo o negócio aqui. Como conceitos, filtros inconscientes habituais, então eles são, né? São filtros inconscientes habituais que aprendemos a utilizar em nossa experiência. Né? E aí o Carlos trouxe a história da experiência profunda, né? Aquela ideia toda de o que a gente está vivendo, né? Como é que está dentro da gente, né? E aí determinam quais informações são percebidas e de que maneira nós percebemos, né? Porque a nossa mente ela é limitada na processamento, no processamento mesmo, na percepção e processamento. E daí, daí, por isso, ela faz esse tipo de coisa, ela estabelece padrões para perceber as informações e de uma forma de processar mesmo depois, né? Então é preciso fazer uma seleção. Os padrões podem ser qualificados como metaprogramas, né? Alguns são mais úteis em um contexto, lembrando essa história aqui, inclusive que há não só metaprogramas, também, eu inclusive destacar aqui o que o Bandler chama isso de estratégias, né? E lembrar também que existem os metamodelos, quer dizer, existe todo um contexto de coisas aí que vão sendo processadas e ao expressá-las a gente vai criando padrões mesmo, de modo geral, né? E assim, não há por que julgar metaprogramas, não há metaprogramas melhores ou não melhores, corretos ou não corretos, né? Cada um tem a sua utilidade, né? Aí, por fim, o conceito propriamente dito, que metaprogramas são filtros que determinam como nós percebemos o mundo à nossa volta. Eles também têm uma grande influência em como nos comunicamos com as pessoas e nos comportamentos que manifestamos. Aí tá destacando o sufixo meta, né, que é superior, e aí, portanto, estaria no nível inconsciente, né, um nível mais alto do que o consciente. Os metaprogramas, então, são programas enraizados, é uma repetição aqui que filtram automaticamente a nossa experiência e guiam e dirigem os nossos processos mentais. Isso é importantíssimo, né? Guiam e dirigem os nossos processos mentais, resultando em diferenças significativas no comportamento de pessoa para pessoa. Eles definem os padrões típicos nas estratégias e nos estilos de pensamento do indivíduo, grupo, empresa, cultura, né? Até porque, né? Empresas e entidades e organizações, no fundo, são pessoas, né? Então, não tem como não seria diferente, né, Carlos? Perfeito. Aqui, por exemplo, quando ele fala de metaprogramas, são programas mentais enraizados, aí entra de novo aquela questão do Bandler chamá-los de estratégia, né? Isso vai vir em uma aula mais para frente, mas questão de estratégia mental, né? As estratégias mentais são programas já. O que acontece é que vocês têm uma sequência de como você pensa, de como você formata a sua experiência, né? A sua experiência subjetiva, todo o padrão de quando você tem um gatilho. Então, eu vejo uma caneca, eu posso pensar dentro da minha cabeça, né? Tá na hora de tomar café. E aí eu vejo uma imagem de um café e eu me sinto bem com isso. Então, aqui eu estou fazendo o quê? Uma estratégia mental baseada num programa que eu já tenho.
Então, tudo isso, né, vai estar linkado com uma aula que vamos ter mais para frente, mas é só para dar um adendo do porquê o Richard ele insiste em chamar tanto de estratégia. E não de metaprograma. E não de metaprograma. Perfeito. E aí ainda seguindo a própria, aí voltando um pouco com a Helena Lawrence lá, que também faz a mesma coisa indicada pelo Roger, né? Que é a questão para quem usar, né? Para quem cabe, para quem pode usar, enfim, no mundo pode usar, né? Os indivíduos para definir a orientação de suas coisas profissional, a satisfação pessoal, os seus ganhos, as equipes para identificar suas forças e fraquezas, né? Aquela matriz SWOT aplicado para as equipes, né? Os serviços personalizados, entender como seus clientes diferentes de você, estabelecer e manter rapport, os gerentes, né? A liderança intermediária, né? Para utilizar as pessoas certas no lugar certos, né? Os terapeutas podem obter informações dos seus clientes antes mesmo, né? Fazer uma pré-leção até, né? Se a gente pode usar isso, né? Dos próprios clientes. Os casais, né? Os casais aí, entendendo como é que o outro funciona, né? Até me lembro aí das cinco não sei o que agora esqueci o nome, depois você me ajuda. 5 linguagens do amor? 5 linguagens do amor, né? Parceiros de negócio, e os parceiros de negócio, que é uma forma de amor também. Descobrir compatibilidades, áreas de irritação e caminhos para melhorar o relacionamento, né? É engraçado, porque tem só sócios aí que duram mais do que casamentos, né? E a pessoa solteira, o indivíduo single mesmo, né? Que pode aprender mais sobre si mesmo, né? E o que ele quer em um relacionamento, né? Você conhecendo você, entendendo através das estratégias mentais que você tem, ou metaprogramas, né? Claro que quanto mais você se conhece, né? Mais você, já dizia no coach, mais você se cura, né? Quanto mais você se conhece, mais você se empodera, né? Mais poder você tem, né, Carlos? Sim. A partir do momento que você entende, basicamente, quais são os seus programas que são mais automatizados, você consegue modificar, né? Se adequar melhor àquele contexto específico que você precisa utilizá-los. Por outro lado, né, como um bom PNLista, você também pode ter a capacidade de alterá-los, né? Alterar esses metaprogramas. Então, em um contexto onde ontem falamos sobre barba, né? Em um contexto onde você simplesmente não liga para a barba, você pode passar a ligar para a barba, que seria uma coisa de uma fuga de dor que você está criando ali. E isso vai auxiliar muito quando você precisar, por exemplo, se você quiser mudar, né? Quiser fazer uma mudança em você. Então, existe essa possibilidade muito real em PNListas, né? O que é sensacional, né? Que para mim é a magia da PNL, né? Entrando em ação. É o que a gente estava falando muito ontem, batendo muito na tecla, de que as pessoas não estão dentro de uma caixinha, né? Elas não ficam ali dentro e já era. Não é eu coloco aqui, você é fuga de dor e pronto, acabou, você é fuga de dor. Não, isso daqui não faz o menor sentido. A partir do momento que eu entendo isso, eu tenho a possibilidade também de fazer essa alteração e ter um resultado muito melhor porque eu preciso, porque eu quero, para ter uma vida melhor e tudo mais. É isso. É que eu aproveitei que você começou a fazer essa fala e já tirei a tela, já troquei aqui, já coloquei na frente aqui realmente os caras aqui, os metaprogramas, né? Ou as estratégias. Eu posso chamar específica exatamente metaprogramas de estratégia? Eu não são exatamente a mesma coisa? Como é que alguém que está chegando agora, ou que não conhece direito o metaprograma, que está chegando agora na PNL, ou está chegando no nosso microcurso aqui, e está ouvindo você falar em estratégia, do Bandler, metaprograma, da ex-mulher dele, né? E outros aí que também usam essa expressão, né? Como a Shelley Rose, o Roger lá, enfim. É a mesma coisa? Tá. Você pode sim considerar a mesma coisa do ponto de vista de que estratégia é uma sequência mental, é uma sequência de pensamentos que você tem. Então,
quando eu tenho um visual que eu lembro de alguma coisa, e aí eu falo comigo mesmo, e aí eu tenho uma sensação no meu corpo. Isso é uma sequência de pensamentos, isso é uma estratégia mental, tá? Dentro de PNL, isso é uma estratégia mental. Dentro dos metaprogramas não vai ser diferente. Eu preciso de um gatilho externo para eu rodar alguma coisa dentro de mim e gerar um sinestésico, ou seja, uma sensação. Vai entrar no mesmo processo de estratégias mentais. Só que o metaprograma ele é muito mais rápido, vamos dizer assim. Ele é muito mais superficial e mais rápido. A única diferença dele é essa. Ele vai acontecer de uma maneira muito mais sucinta. Muito diferente de uma estratégia mental muito mais elaborada, como fazer uma conta matemática, por exemplo. Em que você precisa de muito mais elementos, talvez, para você conseguir efetivá-la. Mas é sim uma estratégia mental. Pode ser sim chamada de estratégia mental. Muito bem. E dentro então assim, até porque ela já é dentro da, é porque a gente já tem ela dentro da gente, é isso? Já é natural da gente esse tipo de, é a compreensão disso, é isso? Por isso que é mais natural. Eu diria que é um modo, ele é um programa que o seu cérebro conseguiu de alguma maneira alocar para ele não gastar energia. Tá? Então, como ele não quer gastar energia, ele vai colocar você dentro de um contexto que é mais ou menos familiar. Perfeito. E aí ele vai jogar essa estratégia mental que ele já está acostumado há muito tempo. Para ele não ter que gastar energia, exatamente. É tipo um programa nativo. Exatamente. Perfeito. É legal, muito bom. É bom a gente partir por alguma coisa que a gente reconhece, né? E aí a gente falou ontem, a gente falou aqui, puxando aqui esses, agora já a lista que a gente tem aqui, a gente tem uns, sei lá, uns 10, 15 aqui, e vamos começar a comentar sobre eles aqui, né? Lembrando que a gente tenta manter aqui um tempo de 1 hora, mais ou menos, da nossa conversa aqui, né? Para a gente poder, no máximo, 1 hora e pouco, então aproveitar aqui o tempo, né? O Carlos, a gente comentou ontem, né, Carlos, sobre esse primeiro padrão aqui, semelhança e exceção, com exceção e diferença. Também falou da questão da direção, mas acho que era legal a gente retomar, principalmente em direção A e afastando-se B, né? Onde algumas pessoas precisam de um objetivo a fim de serem motivadas, outros entram em ação. Eu me lembro que você falou de uma que é bem marcante, marca bastante, né? Que é a fuga da dor e a busca do prazer, né? Que é... Exatamente. E foi muito legal a sua fala ontem, tratando da questão do físico, da questão da saúde, né? De emagrecer, de engordar, né? Sim. Pegando o gancho de estratégia mental, tá? Uma estratégia mental, é o que eu falei, a gente vai entrar muito mais específico mais para frente a respeito de estratégia mental. Mas quando se trata de uma estratégia mental, de novo, você tem uma sequência de pensamentos, você precisa ter um gatilho externo e você precisa finalizar com uma sensação, né, que a gente aqui vai chamar de sinestésico. Tá? O sinestésico pode ser positivo ou negativo. Fuga de dor. Quando eu penso a respeito de algo, eu sinto o negativo. Eu sinto essa sensação negativa. Então, eu vou evitar fazer isso porque eu não estou legal, não estou confortável com isso. Né? Da mesma maneira, o positivo, se eu vejo algo, eu me sinto confortável com isso. Tá? Então, eu tenho uma sensação positiva. E aí, o meu adendo a respeito disso é que, do meu ponto de vista, a fuga de dor e a busca por prazer, ela está alocada em todos os outros metaprogramas. E em todas as estratégias mentais. Porque você vai sempre finalizar uma estratégia com uma sensação, positiva ou negativa. Tá? Então, se eu sempre escolho o mesmo restaurante, a mesma comida, é porque eu me sinto confortável com isso, ou eu não quero passar pela fadiga de ter que escolher outra coisa e me arrepender depois. Então, ou é positivo ou é negativo. Né? E aí, o que eu falei ontem, que é um processo bem interessante, é que a busca por prazer, ela a longo prazo, ela é melhor. Porque ela tem um processo de duração maior. Quando você tem, aí vou usar o mesmo exemplo, né, questão de saúde. Quando você tem uma pessoa que está acima do peso, ele vai chegar
vai chegar num ponto em que ele vai ganhar 3 quilos, ele vai olhar a balança aqueles 3 quilos, ele vai se sentir mal, né? Então ter a sensação negativa, e aí ele vai querer fazer exercício e dieta para acabar com aquilo. Isso é fuga de dor. O problema é, começa a fazer isso, tira aqueles 3 quilos, às vezes 4, 5 quilos, mas ele vai olhar na balança e pronto, a dor já era, a dor acabou. E é muito possível que ele deixe de fazer os exercícios, deixe de se alimentar direito, porque já não tem mais a dor. Agora, essa mesma pessoa, se ele começa a fazer o exercício, ele começa a se alimentar direito e tal, e ele começa a curtir o processo, ele começa a gostar de se alimentar bem, ele começa a gostar de correr na rua de manhã, ele começa a gostar de fazer exercício físico. Isso daí vai trazendo um prazer para ele, né? Então é a busca por prazer. Ele já não precisa mais. Quero botar uma pimenta nesse teu acarajé aí, que é uma coisa assim, quem vai em academia, eu já tive a oportunidade, academia, crossfit, nessas coisas, muitas vezes vai levado pela dor. E aí, chega lá e vê umas pessoas, homens, mulheres, o que for, porque normalmente essas academias têm uns espelhões gigantes, assim, aí os caras ficam fazendo lá, as pessoas ficam fazendo lá, tal, e vira e mexe, elas ficam olhando para si no espelho. Certo. Quem não está acostumado com isso, né, ainda não está devidamente adaptado a esse mundo aí, né, que é a maioria das pessoas, na verdade, né, acha que são um bando de hedonista, que é um prazer, só gosta do corpo, aquela coisa, né? Aí a pergunta, por isso que aí dá a brincadeira aqui da pimenta. O cara que, a pessoa que vai num negócio desse e olha essa gente, ela provavelmente ela vai desenvolver algum julgamento. Ela vai desenvolver um julgamento, às vezes, porque como ela não ainda está nesse nível de busca do prazer, né? Ela está ainda na fuga da dor, ela vai olhar isso e vai ter um estranhamento e parecer que esse monte de gente que está ali é alienada, ela vai fazer um julgamento. E aí a pergunta é, como é que há uma possibilidade, numa estratégia mental, né? Porque você está falando de estratégia mental, isso que eu achei legal. O cara vai fazer uma conjugação da fuga da dor e, ao mesmo tempo, vai ancorar uma busca do prazer. Só que, enquanto isso não está realizado, no meio desse caminho, ele vai ter essa resistência. Eu não sei exatamente o que a gente pode chamar, mas, de alguma forma, é uma sensação ruim, desconfortável, porque ele vai estranhar aquilo e na ideia dele, aquilo também não passa a ser uma nova dor, entendeu? Sim, uma dor emocional, entendeu? Então, é interessante, né? Porque a gente vai estreitando o processo, né? E vai percebendo que a cada fase do processo é preciso a intervenção da PNL, né? Perfeito. De qualquer maneira, mesmo que não esteja nesse mundo específico, tá? Vamos pegar um outro exemplo aqui só para aí eu volto nesse. Um aluno que ele não gosta de estudar, ele acha chato pra caramba estudar. Ele detesta ter que abrir o livro e ler ali. Então ele evita a dor, ele não abre o livro. Tá chegando na prova. Ele sabe que se ele não tirar uma nota boa nessa prova, ele vai repetir de ano. A dor de repetir de ano é maior do que a dor de ter que estudar. Então, o processo aí é você gerar mais dor na pessoa de estar na mesma, vamos dizer assim, do que a dor de ver o pessoal ali que é meio narcísico, né? que gosta de se olhar no espelho. Então, a partir do momento que você tem mais dor e preocupação com o que está acontecendo aqui na sua vida, você vai, de uma certa maneira, ignorar aqui. Você vai passar por cima dessa dor. Né? É como se eu estivesse sentado num banco de praça, tem um prego ali, ele tá me cutucando, mas não o suficiente para eu levantar. Entendeu? Perfeito. Porque eu tô com dor na perna, tô cansado pra caramba e eu não tô aguentando andar mais. Então eu sento ali e aquele prego ele me incomoda, mas não me atrapalha. Que legal. Né? Então, essa sacada de que
qual é a dor que você está disposto a sentir, né? Qual é a dor que você está disposto a não sentir, né? É muito importante nessas horas, né? Isso aí que você está falando me lembra do começo do filme, do livro do O Poder do Agora, né? Que o cara conta lá uma história de que tem um mendigo ou qualquer coisa parecida pedindo dinheiro, pedindo ajuda, né? E aí o cara fala, mas você está sentado em cima desse caixão, dessa caixa aí, pô, quem sabe aí dentro tem um tesouro, tem uma coisa que você nunca... Não tem nada aqui, não sei o quê. Então, quem sabe você abre isso aí e tal. Aí o cara vai embora, aí o mendigo lá, o cara abre o tesouro, abre a caixa e tem um tesouro ali dentro, né? Então, quem sabe, na verdade, você procurando ver essas pessoas com outro olho, né, a ressignificação até disso aí, né, desse olhar que você está tendo nesse processo de buscar, porque aí eu acho que a terapêutica aí, ou não sei qual é o nome que a gente pode dar aí, a ferramentaria que você vai usar, né, ela na verdade, o que é importante é atingir o objetivo, né, então ao ressignificar isso, ao fazer a medição de qual a dor que você está disposto a sentir ou a não sentir, certamente você vai construir um novo você, né? Isso é muito legal. É aquilo que você falou ontem, né? Buscar uma nova versão de você. Perfeito. Se você entra num local, você vai viajar com sua família, vamos dizer assim, e todo mundo tá jogando tranca, você não joga tranca, você não gosta de tranca, você vai se sentir mal ali. A partir do momento que você aprende a jogar tranca e aprende a gostar de tranca, você também não deixa de ligar para isso, tá? E muitas vezes você vai chamar o pessoal para jogar. Então vai ser a mesma coisa dentro do contexto de uma academia. Além de, claro, ter esse processo de uma dor ser maior que a outra, se você ressignificar bem e você passar a gostar de se olhar no espelho também, vamos dizer assim, você não vai ligar mais para as pessoas que fazem isso. Perfeito. E muitas vezes você vai estar lá se olhando no espelho sozinho, o pessoal vai estar até olhando para você, falando, caramba, esse cara se ama, hein? Não, é verdade. Esses rituais sociais, né? Você está falando aí aqueles caras, você não dança, não vai no samba, não vai lá, não vou em lugar, não gosto disso, não sei o quê. Aí você vai, e aí você passa de alguma forma, acontece alguma coisa lá que você curte. Por algum motivo, você precisa pegar o rabicho do negócio para começar a se envolver na relação social, né? Por mais que a gente seja, vamos dizer assim, resistente de alguma coisa, né? Resistente de modo geral, e acho isso é muito legal, Carlos. Pô, olha só uma viagem aqui. Tem até o do Ikigai, né? Que é aquele livro dos meninos lá de Barcelona, tal, e que é um conceito japonês mesmo, né? Um conceito lá acho que é Okinawa, que é o Kahama, não me lembro qual das cidades lá. E eles falam dos supercentenários, né? Esses supercentenários têm uma convergência de itens que eles praticam, né? Então tem várias coisas e tal. Agora, isso que você está falando me lembra o caso das mulheres. Uma dos itens das mulheres é a convivência social. Homens também são supercentenários, mas nesse caso eu estou pensando isso porque elas têm uma convivência social entre elas, né? Elas têm, de alguma forma, e é verdade, né? As estatísticas mostram que as mulheres vivem muito, as mulheres casadas sobrevivem ao marido, né? Enquanto que muitos homens sozinhos ficam mais tempo vivos que os homens casados. É estranho isso aí, né? Ou é uma curiosidade, né? Mas o fato é que as mulheres têm essa o que eu quero dizer é o seguinte: o peso social, o peso da convivência social, o peso de você ir aos lugares, você estar compartilhando a sua vida com outras pessoas de alguma forma, é um item, vou até ousar aqui, mas é um item de projeção de vida, de aumentar a quantidade de tempo que você vive. Isso é totalmente possível, porque a partir do momento que a gente está... De novo, vamos voltar aí à questão física do ser humano. O ser humano é um mamífero, né? Mamíferos são seres emocionais. E aqui a gente tem muito dos primatas, né? Então, a evolução darwiniana diz que nós evoluímos dos primatas. Então, primatas são seres companheiros, eles precisam de grupos, né? Para a sobrevivência deles. E quando a gente vai para esse processo que é mais social,
com certeza estamos liberando no nosso corpo químicas que são melhores para a nossa sobrevivência, hormônios em geral que são melhores para a durabilidade do nosso corpo. E isso daí, as mulheres lá no Japão estão aproveitando mais, né? Normalmente o cara aqui o cara no Brasil, vamos dizer, vamos trazer para a realidade daqui. O cara no Brasil, ele saiu 5 horas da manhã, chegou às 8 em casa. O cara, ele quer ligar a TV e ficar quieto. Claro, com certeza. Não é a qualidade de vida dessa pessoa não dá para considerar. Infelizmente não é. Por outro lado, você sabe que uma das mulheres, ou a mulher que registrada que viveu mais tempo, uma francesa, ela acho que morreu com 124 anos, 22 anos, e ela fumou até 2 anos antes. Caramba. O Oscar Niemeyer, ele fumava também, né? Ele foi com 102 anos também, eu acho. 106, morreu com 106. Com 104, eu lembro porque isso me marcou muito. Perguntaram para ele assim, qual era o segredo da vida? Ele falou, baixas expectativas. Você já curte aí, né? Vamos voltar para o nosso negócio aqui. Eu adoro essa conversa de paralelo aqui. Eu sou um fofoqueiro nato. Carlos, e aí a gente vai seguindo aqui, fazendo as divisões, né? A gente falou, então, da questão de direção em direção A, afastando-se D, critérios e valores, né? Essas são as coisas que uma pessoa preza no trabalho, que é importante para ela, e o que desencadeia a motivação dela. Você intervém, tá? Tá. Interna e externa, algumas pessoas preferem se julgar a si mesmas, enquanto outras são mais influenciadas por pessoas e fatores externos. Aí você te joga no colo essas duas, aí você vai comentando, eu acho. Beleza. Critérios e valores, é interessante a gente comentar que quando a gente estuda isso dentro de PNL, a gente não estuda como um metaprograma, né? A gente estuda como um processo de como que quais são as suas importâncias na vida. Então, começa assim, nós temos o ambiente em volta, está acontecendo a nossa experiência aqui, vamos crescendo, vamos aprendendo coisas novas, isso vai gerar os nossos comportamentos, estratégias mentais e tudo mais. Coisas que vamos repetindo, nós vamos gerar nossas crenças, e algumas dessas crenças vão gerar o que é importante para a gente, aí vai subir para valores. E os critérios vão ser quais os valores que eu tenho e qual que é a hierarquia desses valores. Então, como que eu posso explicar melhor? Vamos dizer que dentro do trabalho eu tenho como valor a diversão, o dinheiro e a flexibilidade, tá? Então, esses são os valores. Quais são os critérios? O critério é que, em primeiro lugar, mais importante é o divertimento. Em segundo lugar, mais importante é a flexibilidade. E em terceiro lugar, é o dinheiro. Então, quando eu tenho isso e eu vou para o trabalho, eu vou querer que no meu ambiente de trabalho, isso vai ser totalmente natural para mim, eu vou buscar isso. Vai ser uma busca por prazer, nesse caso. Eu vou querer que no meu trabalho eu tenha alguma coisa que seja divertida, que seja animada, nem que seja contar piada lá pro pessoal, nem que seja colocar coisas no meu ambiente, na minha mesa, que me façam rir de vez em quando, ou que me tragam essa sensação boa. Flexibilidade, eu não fazer as coisas sempre do mesmo jeito. Cada dia eu tenho que estar fazendo alguma coisa diferente. Eu tenho que ter isso para eu me manter motivado, tá? E aí o dinheiro vai entrar por último. Agora, olha que interessante. Se eu tô num trabalho, eu fui contratado. O cara chega assim, o diretor chega assim e fala, e eu inclusive já participei disso, porque eu fui programador, né, antes. O cara chega assim e fala, aqui o pessoal é bem quieto, tá? O pessoal é bem sério, então você precisa não falar tanto, ficar mais focado aí no computador. E isso é verdade, para quem trabalhou em TI, você entra numa sala assim, você só escuta o tec, 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 tec da tecla e nada mais. Nada mais. Então, a partir daí, o que eu tenho que fazer? Já me tirou o divertimento, que está em primeiro lugar. Isso já me desmotiva. Para que eu me mantenha motivado, então eu tenho que compensar com os outros. Tá? Então eu aumento a flexibilidade. Eu quero ter
mais tipos de trabalhos diferentes para estar fazendo aqui. E a minha remuneração, ela tem que ser maior. Senão eu não vou me manter motivado. Tá? Aí o cara chega e fala para você, ó, tá, só que o trabalho ele tem que ser feito assim, assim, assado, assim, vai seguir essa regra, essa regra, essa regra. Aí me tirou 2. Aí eu tenho que compensar de novo e aumentar a questão monetária. Senão eu não vou me manter motivado, eu não vou me sentir tranquilo dentro daquele lugar. Por quê? Porque valores, eles são formados por crenças, né? Então, é uma série de coisas que acontece. Quando eu falo que divertimento é importante para mim, aí você vai perguntar, por que é importante para você? E aí eu vou elencar uma série de crenças que eu tenho a respeito do divertimento. O divertimento vai fazer com que o meu cérebro funcione melhor, eu estar de bom humor vai me fazer produzir, ser mais criativo, e são crenças, todas crenças. A partir do momento que ele me nega essas crenças, eu tenho que compensar de uma outra maneira, senão eu não consigo produzir. Que muito legal. Não, quando você falou são crenças, eu pensei, obviamente, então são acima de comportamentos, né? Elas vão comandar comportamentos. Se elas não forem atendidas de alguma forma, ou uma delas, pelo menos, né? Perfeito. E interna e externa, como é que funciona? A interna e externa, ela já é mais simplificada, né? Ela é um processo de... Se eu faço algo porque alguém falou para mim, ou se eu faço algo porque eu tô fazendo o processo comigo mesmo. O meu diálogo interno que tá gerando isso daí. É muito comum, né? Esse daí é uma das mais flexíveis que tem, né? É muito comum, por exemplo, você assistir um filme porque alguém falou para você assistir. E aí externo, aí é externo. E é totalmente externo, totalmente externo. E é muito comum Ou não você encontrar pessoas filme, também. ou não assistir um filme de terror porque você não tem dentro de você esse diálogo em filme de terror, não. Aí alguém... Perfeito. Você pode, por exemplo, Cláudio Lara, né? Esses dias aí, cheguei para ele e falei do filme que saiu recente, Invocação do Mal 3. Né? E ele falou: não, eu não gosto de filme de terror. Mas é o processo dele, né? Eu falei, mas internamente ele já tem toda a representação de que ele não gosta daquilo e não precisa ver aquilo. Né? E de novo, o Fuga de Dor Busca Prazer vai estar intrínseco a isso, tá? Se eu escutei alguém falar a respeito, eu confio naquela pessoa, geralmente ela me passa os filmes bons, eu vou me sentir bem, né, positivo, e aí eu vou querer ver. Se não, né, por exemplo, eu não sou o maior fã da Marvel, né, eu não sou fã de filmes da Marvel. O cara chega pra mim e fala, pô, você tem que assistir sei lá, o último Homem-Aranha que saiu, eu vou ficar... Não vou assistir, né? Não vou falar para ele, vou falar, tá, beleza, mas na minha cabeça eu já falei, não vou assistir. E aí é um processo interno. Então, você vai ver essa mudança de contexto a todo momento, ela é muito flexível. Pode Carlos, falar. Eu estou percebendo que assim, os metaprogramas ou as estratégias, né, principalmente os metaprogramas, eles são uma pista de início, podem ser uma pista de início para coisa. Na verdade, eles são, né? Do que eu quero, por exemplo, você está falando aí de filme e veio na minha cabeça uma coisa que a gente já conversou em outros microcursos, que é o desejo de muita gente de ler livros, né? Tem muita gente que, eu quero ler livro, o cara não empaca ali, vai comprando livro e não lê, né? O quanto o cara conecta, qual cenário de metaprogramas ele tem nele, que ele pode pensar para de um meio externo, um padrão externo, né? Ele conectar com ler livros, né? Alguém que ele reconhece como autoridade, que lê muitos livros, ou que lê livros que ele gosta, e aí ele... Conectar no interno e externo, você fala? Ou na busca de, né, na fuga de dor, aí eu não sei, porque são vários programas, metaprogramas que vão se conectando, né? Nesse sentido, tem que ser busca de dor e busca de dor não, é busca de prazer no total aí, porque você precisa sentir um processo positivo em estar lendo, tá? A maioria das pessoas que tem esse problema de leitura, né, eles têm geralmente eles sentem que é obrigação ler. Né?
E aí tem muita gente que me procura, por exemplo, fala, até em treinamento mesmo, e fala, cara, como é que eu faço para começar a ler mais, não sei o quê. Aí eu pergunto, você quer ler mais porque você gostaria realmente de ler mais? Ou você quer ter a identidade de ler mais, de quem lê? Porque aí é externo. Aí é o que as outras pessoas estão achando de mim. Mas o que as outras pessoas estão achando de mim necessariamente vai fazer uma mudança para mim? E aí eu diria que, nesse contexto de interno e externo, o melhor metaprograma para você começar uma leitura é o interno. Você tem que ler para você. E aí você tem que buscar o prazer por isso. Alguém externamente, da mesma forma que você estava falando sobre alguém que gosta, que você tem como alguém que indicador de livro ou de filme. Alguém que você se relaciona e que te fala de livros legais e que alguns você já leu e que você esse contato pode te estimular externamente a ler mais livros, e aí você não está falando em busca de dor, ou complementa sua opção de dor se alguém que a autoridade vai e fala para você, ou se alguém que você concorda de ler livros e indica um livro para você, você pode ler. Mas se você não gosta de ler livros, não adianta. Perfeito. Tá? Perfeito. É porque é igual filme. É igual filme. Se o cara não gosta de filme, não adianta. Você pode falar para ele assistir, sei lá, a lista de Schindler. Né? Que muita gente que assiste a lista de Schindler chega até chora. O cara não vai assistir. O cara não vai nem ligar para assistir. Sim. Então você tem que ter um sentimento positivo a respeito da ação ler. Né? Isso tem que estar intrínseco antes de uma outra pessoa vir e indicar para você. Tem que ser já um filtro natural, já tem que ser pré-existente, já está um programa nativo que a gente falou agora. Exatamente. E as opções e procedimentos, como é que funcionam? Algumas pessoas preferem explorar muitas alternativas, enquanto outras são motivadas para iniciar e concluir o passo a passo de uma tarefa simples. Esse é bem interessante porque quando você fala de opções e procedimentos, a gente até fez piada ontem com o médico, né? O médico cirurgião. O médico cirurgião é melhor que ele seja procedimento, porque ele vai seguir do ponto A ao ponto B, seguindo os passos específicos. Se ele for muito opções, aí talvez não dê tão certo. Você vai operar um apendicite e ele abre no meio do seu estômago porque quer fazer alguma coisa diferente ali. Então, existem contextos também para serem utilizados isso. Ou opções você vai encontrar, e aí é interessante você identificar. Quando você pergunta para uma pessoa, por que você escolheu esse curso, vamos dizer assim, fala que assistir esse microcurso. Por que você escolheu assistir isso aqui? O cara que é opções, ele vai te dar critérios de valores. Ele vai falar, por exemplo, porque é importante para o aprendizado, aí entram as nominalizações. Porque é importante para o aprendizado, eu sou terapeuta, eu quero ter mais resultados, ele vai passar isso. O cara que é procedimento, em contrapartida, ele vai contar uma história. Então, quando eu nasci em 86, né, eu estava fadado a conhecer a PNL. E isso aconteceu muito naturalmente quando eu tinha 5 anos de idade, que eu encontrei o livro Sapos e Príncipes na gaveta do meu avô. Pronto, ele vai contar uma história, ele vai contar um passo a passo do que aconteceu até ele chegar nesse microcurso. Então ele é um processo, é um metaprograma divertido de se encontrar e bem fácil de você identificar nas pessoas, né? Mas aí quando você vê, é o cara que ele gosta de ficar variando o critério de ação. A ação dele vai estar em opções e procedimentos. Tá? Então é quando eu executo alguma tarefa é que o metaprograma de opções e procedimentos vai rodar. Num ele é mais pontual, ele é mais... existe o critério da previsibilidade aí ou não? Ou tem a ver com isso? Não. Um é previsível, o outro no procedimento existe o critério de previsibilidade. Se ele fez alguma coisa uma vez, seguiu um passo a passo, deu certo, deu o resultado que ele quer, ele não vai querer mudar aquilo. Ele não vai mudar. Por quê? Porque é previsível para ele o resultado que vai vir. Agora a opção não. A opção ele vai ter o resultado fazendo de um jeito específico,
Numa outra oportunidade, ele pode tentar de uma outra maneira para ver se dá o mesmo resultado. Perfeito, perfeito. Proativa e reativa. Algumas pessoas precisam tomar iniciativa a fim de serem motivadas, enquanto outras podem esperar e refletir mais. O proativo e reativo, ele vai estar no... Esse daí é interessante também, né? Ele vai estar no quesito de se eu faço alguma coisa sem ninguém me pedir ou se eu preciso de um estímulo para que isso aconteça, tá? Aí você vai escutar muito no mundo empresarial sobre a proatividade. Perfeito. As empresas, né, o RH e todo mundo vão colocar lá, não, precisamos de gente proativa. Mas é uma mentira. O proativo... O proativo, ele vai fazer as coisas sem o chefe pedir. Ele vai chegar, ele vai ter terminado o trabalho dele, ele vai falar, puta, o que eu posso fazer mais? Aí ele vai fazer uma outra coisa assim que o cara não tá nem pensando ainda. E aí o cara vai falar, não, eu não preciso que você faça isso. E essa é a proatividade. O reativo, ele vai esperar que alguém peça. E é justamente o que a empresa quer. Claro. E a empresa não diz isso, né? Ela diz que quer o proativo, né? Ela diz que quer o proativo. Aí você bota um monte de proativo numa sala lá que vai ser um delírio, né? Vixe, vai sair projetos mais cabulosos do que da Apple. Aliás, você está falando um negócio muito interessante sobre o ponto de vista de gestão de pessoas, que é o seguinte, né? O cara entra, a mulher entra, vai ser tipo, vamos lá, atendente de telefone. Aí ela atende o telefone, ele atende brilhantemente. O cliente adora a forma como ele atende, o ritmo da voz, né, a textura da voz é perfeito. Aí aí o chefe dele começa a fazer muito elogio, aí o RH, sei lá, alguém ouve e fala: não, vamos dar uma oportunidade para ele. Aí tira o cara dali, que era talvez a coisa mais deliciosa que ele fazia, e bota ele num desafio, como se fosse uma promoção. Aí, puta, dá uma droga, não funciona, e aí a empresa começa a procurar cabelo em ovo para mandar o cara embora, né? Porque ela não volta com o cara para lá. Quer dizer. Não, ferra tudo, ferra tudo. Aí, nesse caso, vai muito de habilidades que o cara ainda não tem, habilidades que talvez ele não se interesse em ter, né? Habilidades que ele não enxerga a possibilidade de ter. Então vamos lá, vamos pegar a TI, a minha área de atuação original. TI, o pessoal tem uma dor muito específica no povo de TI, que é a comunicação, né? Isso não é segredo para ninguém, o pessoal de TI prefere máquinas a ter que lidar com o ser humano. Tanto que é muito comum o processo Y no TI, que é o pessoal que vai mais para a área administrativa, e a outra perninha é o pessoal que vai mais para a área técnica. A maioria quer crescer para a área técnica, né, onde não vai ter que lidar diretamente com o cliente. Agora, se você pega alguém dessa área técnica, um cara que é um programador excelente, o cara erra poucas linhas aí, talvez esteja falando aí em grego, né? Mas o cara que entrega, ele não tem correções e tudo mais, ele entrega no tempo, é um cara excelente. Aí você tá pagando bastante para ele, só que, pô, tem que justificar, tem que pagar mais pro cara. Aí eu pego ele e coloco ele como analista de sistemas. Ele vai ter que lidar com o cliente. Ele não consegue e ele não vê a possibilidade dele mesmo conseguir falar com o cliente. E aí entra muito processo emocional aí, ele vai se sentir mal ao ter que falar com o cliente e tudo mais, e foi uma cagada da empresa fazer isso com ele. Pode até fazer? Pode, com o devido preparo, né? Mas a maioria das empresas não dá o devido preparo, joga o cara ali na cova dos leões e pronto. Exatamente. Aliás, é um gravíssimo problema de desconhecimento, por exemplo, de metaprogramas, né? Exatamente. E aí, outro metaprograma aqui, vamos começar a andar, independente, proximidade e cooperativos. A pessoa que trabalha sozinha, a pessoa por perto, ou como parte de uma equipe. Tem muita... Isso daqui, eu acho que é interessante falar. Eu estou lendo um livro que é até antigo, né? Que é um livro que se chama Homens são de Marte, Mulheres são de Vênus. Né? Nesse livro, logo no comecinho, comecei a ler ele agora, logo no comecinho ele está falando o seguinte.
que as mulheres, né, as venusianas, no caso, ele faz essa metáfora, elas gostam da proximidade, e os marcianos, eles já não gostam tanto, eles são fazem tudo, eles querem resultado e tal, né? De novo, né, eu tô lendo aquilo, e eu tenho uma mania do caramba eu tô lendo alguma coisa e eu tô associando com o PNL. Pô, como é que eu posso usar esse PNL? Tá, do ponto de vista de PNL, como é que isso funciona? Eu respiro PNL, vamos dizer assim. E aí eu tava lendo aquilo e eu falei, não tem como, né? Porque eu conheço muito cara que o cara adora uma proximidade, né? O cara é um cara das pessoas, né? Se ele fica sozinho em casa 2 dias, o cara fica triste. E gente, ter contato. Ele precisa ter contato. E isso daí acaba colocando de novo as pessoas numa caixinha. E aí fica pior, né? Porque aí vira uma guerra dos sexos nesse sentido, né? E, na verdade, é metaprograma. Se você for analisar, você vai analisar a linguagem da pessoa de acordo com o metaprograma dela. Não é que é o homem que ele gosta de ser independente, ou que ou a mulher que vai gostar de ter uma proximidade. São contextos. De novo, contextos. Eu conheço muitas mulheres que trabalham e não conseguem trabalhar em equipe, por exemplo. Perfeito. Mulheres. Então, se você pegar, né, do ponto de vista desse livro, essas mulheres nem deveriam existir, né? Não deveria existir, porque se elas são proximidade, né? Mas nesse caso é contexto e vai depender muito da pessoa. O famoso carimbo, né? Mete um carimbo como se fosse funcionar desse jeito por causa do carimbo, né? Exatamente. Aí, com essa questão, vamos supor, uma vendedora. Vendedora que é 100% comissionada. Tá? PJ, 100% comissionada. Você acha que essa mulher vai trabalhar em equipe? Não vai. Ela quer o dela, ela quer resultado, Claro. ela está agindo como os marcianos lá desse livro. E vai estar dentro desse contexto, de novo. Quando ela estiver em casa, provavelmente ela já é mais proximidade, ela vai querer ver o filho, vai querer ver o marido, vai ficar próximo deles e tudo mais, né? Ela E vai dizer. exatamente. E o cooperativo, ele é mais o cara que ele vai querer uma equipe, tá? Mas ele tem as próprias responsabilidades, vamos dizer assim. Certo. Ele é um cara que ele não se distancia de você, tá? Certo. Ele tá aqui junto com você, só que ele não delega coisa pra você, nem ferrando. Ele é um cara meio chato nesse sentido. Pô, é tipo, tá todo mundo aqui fazendo um projeto. Vamos pegar um contexto de empresa. Tá todo mundo aqui fazendo um projeto. Pô, fulano precisa fazer isso, fulano precisa fazer aquilo, não sei o que. Aí um passa informação pro outro para ajudar, tal. Um vai na máquina do outro e olha. E o cara que é o cooperativo, ele vai na máquina do outro, ajuda, mas ele não deixa ninguém ver o que ele tá fazendo. Mas Porque ele tem que ter essa pitadinha de independência para ele. Senão ele não sente que ele tá no controle da situação. interessante. Ele coopera, mas ele não deixa entrar no perímetro dele. No perímetro dele ele não vai deixar você entrar. Exatamente. É como se. Ele também é muito focado em resultado. Né? É um cara muito focado em resultado. E quando você está invadindo o perímetro dele, ele está entendendo que ele não está conseguindo fazer aquilo sozinho. E aí ele vai se sentir mal. Só que ele é como se ele fosse o competente. Ele se entende como um cara competente o suficiente para ajudar os outros, mas que ninguém pode ajudar ele. Interessante isso aí. Interessante. Estou pensando em outras hipóteses que existem aí, que é a história de você receber, né? A maioria das pessoas elas preferem se sentir dando. É estranho isso, né? Mas elas preferem dar do que receber. É muito difícil as pessoas que estão preparadas para receber. Né? E isso é um problema. Vai lá na frente, vai ser um problema, porque ela vai ter dificuldade para receber, inclusive, promoção, de modo geral, assim, no limite. Né? Exatamente. Ela não. Né? Aí fala, por exemplo, aí na frase que está escrita, a pessoa prefere trabalhar sozinha, com pessoas por perto ou como parte de uma equipe. Quando a pessoa está em proximidade, ela já trabalha em equipe. Tá? Ela já trabalha com pessoas perto. Já tá. E aí a identificação disso, na verdade, ele é uma mistura dos dois.
Ele é uma mistura dos dois. Ele tá aqui com a equipe, ele tá cooperando, mas ele tem que ter aquele espacinho dele. Perfeito. Senão ele também não funciona bem. Perfeito. Carlos, vamos para frente aqui. O específico e global. A pessoa prefere trabalhar com detalhes ou com a visão global? Já vou colocar junto aqui também o self e os outros. Né? A pessoa está focada na sua própria experiência interna ou no comportamento não verbal dos outros? Tá. Isso de específico e global a gente chama na PNL de chunking, né? Que é segmentação. Aí tem chunking up, que você vai para global, e chunking down, que você vai para específico. É como você olha as coisas, né? É como você gosta de ver as coisas ao seu redor, de falar sobre problemas, situações, coisas boas ou não. Você vai sempre, na sua linguagem, generalizar muito ou especificar demais, tá? Então, ou você que a gente fala, ou você sobe a informação que você está subindo. Aí, se você sobe demais, você vai de novo para opções, você vai para critérios, valores, quando você está subindo. Então, você vai falar nominalizações. Se você desce demais a informação, aí você vai estar falando da cor da tinta preta da caneta que tem 4 cores, entendeu? Você vai especificar bem lá no específico mesmo, né? Quanto mais fundo você for. Me lembro de um exemplo que é meio de transporte, né? Aí carro, aí seria para cima, né? Meio de transporte, aí e para baixo vai entrando carro, uma caminhonete, não sei o que lá. Exatamente. Aí vamos trazer isso para um contexto business, tá? O cara tem uma empresa que ela faz peça, uma metalúrgica. O dono da empresa, ele tem que ter uma visão global. Por que ele tem que ter uma visão global? Ele tem que ter os critérios, ele tem que saber toda a parte global do que está acontecendo para ele tomar decisões. Não adianta ele querer saber da porca da parafuseta da máquina 3. Numa reunião, ele vai querer perguntar isso daí, ele está indo muito para o específico. E aí ele não vai conseguir ter a visão global para tomar uma decisão. Do mesmo jeito, o funcionário aqui, ele não pode estar lá mexendo nessa porca da parafuseta da máquina 3 e pensando, pô, a empresa tem que tá com faturamento alto esse mês, a empresa tem que estar fazendo não sei o que esse mês, né? Porque são coisas distantes. Perfeito. Né? Rapaz, acabei de me lembrar, olha só, a gente vai fazendo relações aí. Tem um trecho de um livro, o famoso livro do Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, acho que é esse, do Dale Carnegie. Ele contando um caso, eu não tenho certeza se é esse ou se é mas é um deles lá. Ele contando o caso de um grupo que tinha que aumentar a produção e o gerente não conseguia fazer nada. Aí chega um novo gerente lá e ele faz a seguinte coisa: ele pergunta quanto foi produzido naquele. E eram turnos que se revezavam. E aí ele escreve no chão a quantidade de unidades que foram produzidas naquela equipe que estava ali naquele lugar produzindo, usando aquela máquina. Ou seja, ele desce para o específico porque a turma seguinte olha aquilo e quer passar. Exatamente. E ele estabelece porque o outro líder que estava, ele não conseguia, ele fazia exatamente essa fala aí de que tinha que aumentar a produção, que tinha que melhorar a performance, e os caras não conseguiam fazer esse entendimento disso. E aí me lembrei disso aí, interessante, né? Cabe perfeitamente nisso. Você fica muito para cima quando você não precisa ir lá para cima. Né, as pessoas não conversam nesse sentido. Não conversam. Agora, é interessante quando você tem duas pessoas que estão no específico discutindo, mas vamos pegar duas pessoas que estão numa discussão ferrenha. Aí temos N assuntos aí para falar. Mas duas pessoas não estão se entendendo. Você tem que... Elas provavelmente estão no específico, vendo as diferenças dentro do específico. Para você fazer com que essas duas pessoas se entendam, ou ao menos elas se perdoem, vamos dizer assim, entrem num consenso, você tem que subir a informação.
Então, por que você tá querendo defender isso? Por que você está querendo defender isso? Qual que é a causa comum? E aí você vai subindo até o ponto em comum que essas duas pessoas querem. E aí sim você consegue fazer com que elas se entendam, tá? Perfeito, perfeito. Muito bom. Isso aí tem a ver com o self e outros também? Não. O self e outros, ele é mais parecido com o interno e externo, né? Ah, Só que do ponto de vista da minha percepção, da minha experiência, dos meus sentimentos. Ou certo. se eu estou preocupado com o que o outro está sentindo. É muito comum, por exemplo, deve ter já presenciado isso. Tava numa festa, tava todo mundo se divertindo, aí você encontra o pessoal num outro dia, pô, você lembra da festa? Bacana, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Aí tem uma pessoa que fala, cara, aquela festa foi uma merda. Dentro da Eles experiência gostaram? dele, do self dele, ele tava prestando atenção em como ele tava se sentindo dentro daquilo. Ele não tava nem aí se os outros estavam se divertindo ou falando com ele ou não. Ele tava dentro da própria experiência. E o cara que é o outros, né? Ele já vai mais prestar atenção no que o outro tava sentindo. Ele, pô, você se divertiu pra caramba naquela festa. Eu lembro que você fez isso, que você fez isso, você fez isso, não sei o quê. Da hora, né? Pô, legal. Ele já vai mais pra como o outro se sente, como que o outro age. Muito bom. É verdade, é verdade. Bom, vamos abrir de volta aqui. Agora já vamos pegar uma lista aqui geral aqui, ó, de um monte de outras metaprogramas aqui. E vamos dar uma pincelada aqui. Você quer, passando os seus olhos, quer falar sobre todos? Quer destacar alguns aqui? Eu estou vendo aqui que acho que interno e externo já tinha comentado aqui. Sim, tem alguns que já comentaram. O canal e o modo, eu honestamente eu não me lembro dessa parte de canal e modo. Certo. Você tem essa definição? Porque esse Não, nome específico eu não estou me lembrando. não, não. Canal modo. Deve ser metodologia de processo que Talvez. você utiliza, né? É, Ou um processo diferente. não vou. Mas eu honestamente eu não vou saber, eu vou ter que procurar isso para a gente falar amanhã. Então, Não tem deixar aqui problema. bem analisado aqui, porque essa eu vou ficar devendo hoje. O Carlos, o dissociado associado, esse que está ali para o final, também ele também é bem assim comum, né? Ele é bem Ele é usado. comum. Ele é comum. Aliás, ele é até uma submodalidade, né? Que a gente falou numa outra aula. Quando você está associado, você está presente, você entra de volta no seu personagem, você está revendo tudo através dos seus olhos, está ouvindo, escutando tudo do jeito que estava acontecendo. O dissociado você está vendo de longe, como se você fosse uma terceira pessoa. Então você não tem um impacto emocional tão forte daquilo. Então, como metaprograma, você vai estar associado em algumas situações e dissociado de outras. Quando você vê uma pessoa que ela sofre muito com o passado, ela discute com o pai que morreu há 5 anos, ela faz o seu que, ela está associada. E essa associação, ela, por consequência, ela tem essa questão de ter um impacto emocional maior, né? Enquanto o dissociado não. O dissociado ele vai olhar uma situação, é o cara que ele consegue lidar com conflitos na empresa no momento que acontece, porque ele já está dissociado, ele já sabe como que ele vai agir. Ah, entendi. Ele é vamos dizer assim, é o cara que está ligado tá engajado, é isso não? Algo assim? Exatamente. O cara tá, o associado ele está engajado. O Ah, dissociado ele não está engajado, ele está como se fosse uma terceira pessoa olhando a situação. É um processo subjetivo, mas é como se ele estivesse na terceira pessoa. Tanto que na técnica de cura rápida de fobia, a gente faz uma tripla dissociação. Né? Uma dupla dissociação ou tripla dissociação. Que é, você está numa fobia, você está associado àquilo. Por isso que você tem uma resposta fóbica tão forte. Então eu dissocio você uma vez, depois eu dissocio de novo, para que você não tenha o mesmo impacto emocional. Então o dissociado ele vai ter dessa maneira. legal. E onde é que entra a questão do operador modal aqui, essa sequência de operador modal que a gente já tinha falado, acho que um pouco da outra vez?
O operador modal, ele tá mais para você identificar onde é que as pessoas estão, né? Dentro das esferas de metaprogramas. O operador modal é um metamodelo, né? Então, você vai encontrá-lo vinculado ao metaprograma de possibilidade e necessidade. Tá? Então, já está até embaixo aqui, né, na listinha. Possibilidade e necessidade, que são os metaprogramas aqui, onde você vai ver coisas que são possíveis, Certo. ou seja, coisas fáceis, que você tem prazer em fazer e tal, e necessidade, coisas que você precisa fazer, que geralmente vem com uma carga de estresse muito grande. Então, você vai encontrar o operador modal agindo muito forte aí dentro desse metaprograma. E aí é onde você vai identificar. Eu tenho que estudar porque amanhã tem prova. Então, eu estou num metaprograma de necessidade. Eu vou assistir o filme que você me indicou porque parece ser bom. Então, é possibilidade. Então, eu estou fazendo isso porque eu quero, porque eu gosto de assistir filme e você me indicou. Então, basicamente é isso. Muito bom. Eu vou te perguntando aqui, porque na verdade a gente está indo, já passamos da hora aqui, já estamos conversando aqui sobre vários exemplos aqui. Acho que ninguém vai ter. A gente já encurtou aqui, sabendo que para lá de 70, né? Então a gente já falou algumas coisas. Acho que é importante as pessoas perceberem assim, que como diz a próprio conceito, é um filtro, né, que você já tem em você, decorrente da prática da sua vida, da sua experiência de vida, que você foi adequando, que você foi percebendo, como o próprio Carlos falou ali, coisas que sejam mais confortáveis, mais seguras para você, coisas que deram certo e que são menos ameaçadoras. Então, o seu cérebro, de alguma forma, já adequou isso para você. Então, mas quando você consegue perceber isso, você toma o controle e passa a poder, pelo menos, poder mudar o que realmente para algumas coisas é conveniente, para outras coisas, em alguns momentos, e para outras atividades que você queira, não são. É isso, Carlos? É isso mesmo. Tá. A partir do momento que... Voltando aqui, né, a explicação. A partir do momento que você tem um processo que é uma programação nativa, né, voltando à explicação do nativo, o seu cérebro vai gastar menos energia para que você consiga ter uma resposta adequada a determinados contextos. Então, para isso que vai servir o metaprograma. Aí você vai ver coisas que a gente já explicou aqui, por exemplo, fuga de dor, busca prazer, você vai ver associado a qualquer um dos metaprogramas. Por quê? Porque o metaprograma, ele pode também ser entendido como uma estratégia mental, muito mais superficial, muito mais rápida, né? Vai vir de uma forma muito automática, né? Muito automatizada na sua cabeça, onde ela vai ter um gatilho externo, que é o estímulo, e ela vai finalizar com um sentimento positivo ou negativo. Sendo positivo ou negativo, ele vai ser ou a fuga de dor, né, no caso do negativo, ou busca prazer. Então você vai ter, já é um processo natural do seu corpo gerar essa emoção. Como nós só tomamos decisões baseadas nas nossas emoções, então a respeito de como nos sentimos a respeito de algo, nós vamos estar então intrinsecamente usando sempre esse metaprograma. Né? Qualquer um dos outros metaprogramas vão usar sempre esse, que é basicamente essas sensações. Tá? O processo de resposta ao estresse, por exemplo, de uma escolha, sentimentos e pensamentos. Né? Quando você tem uma situação de estresse, né, você está passando por uma situação no trabalho, familiar ou alguma coisa do tipo, no processo de escolhas, você vai ser mais o cara que ele vai estar dissociado, tá? Ele é um cara que ele vai se dissociar da situação e ele vai procurar quais são as melhores escolhas para lidar com aquela situação. Então ele é um cara de opções para que chegue a um resultado, tá? O cara que é sentimentos, ele está associado, consequentemente. Então, quando ele está estressado, ele vai estar associado àquela situação, ele não vai ver escolhas para sair daquilo, e aquela situação, aquela sensação negativa, ela vai crescendo dentro dele. E, geralmente, esse cara que é o comido pelo estresse, né? Ele é devorado pelo estresse.
E aí você tem o pensamento, que você pode entender que é um misto dessas duas coisas. Você vai pensar muito a respeito do que está acontecendo, mas você também vai pensar muito a respeito das possíveis escolhas que você pode ter. O problema do pensamento é, geralmente o cara que está muito em pensamento, ele não está buscando realmente a ação. Ele não é igual a escolha. Ele vai até pensar nas escolhas, ele vai pensar nas outras possibilidades. Só que ele vai pensar. Ele não vai buscar tanto agir. E isso ele não vai ser tão afetado quanto os sentimentos a respeito do estresse, mas ele também vai ser muito afetado. Né? Perfeito. Através do tempo, que eu acho que pode falar. Não, eu já ia pular para um outro. Não, então fica à vontade. Comenta. É melhor. Tá. Através do tempo e no tempo, nós temos uma submodalidade de linha do tempo. Se eu falo para vocês, por exemplo, se você pudesse pensar numa linha do tempo da sua vida, onde estaria o passado? Muita gente apontaria para direita, para esquerda, tanto faz. Mas isso é uma submodalidade. Quando você está apontando para essa linha do tempo, você está vendo ela na sua frente, por exemplo, significa que você está através do tempo, você está fora do tempo, na verdade, né? Você está dissociado daquela linha do tempo. Geralmente, quando você tem isso, você consegue fazer cálculos melhores de quanto tempo você vai levar para cada coisa. E aí você consegue ser um cara muito mais organizado em muita coisa que você precisa fazer, tá? Agora, quando você está no tempo, você está dentro da linha do tempo. E você tende a ser um cara um pouco mais desorganizado. Você tende a ser um cara que sempre chega atrasado nos lugares e por aí vai. Porque você não faz um cálculo. Você está vivendo no tempo. Muita coisa do seu passado vai estar atrás de você, né, quando você está associado nessa linha do tempo. E, na verdade, isso é mais termos de organização. É possível mudar? É possível mudar. Todo metaprograma aí é possível mudar. Porque são representações que você tem na sua mente dentro de um determinado contexto. Quando que é melhor você estar dentro do tempo, por exemplo? Não organizando nada, estando mais tranquilo e tal. Quando você está de férias, está com sua família de férias, você não vai ficar querendo olhar a sua linha do tempo ali, inconscientemente pensando, pô, faltam 3 dias agora, né? Eu acho que agora eu vou fazer isso, eu vou fazer depois aquilo, para ver se dá tempo de eu chegar em casa, tomar um banho e tal. Não, você não vai fazer isso. É melhor que você vá aproveitando, porque você está de férias. Agora, dentro de uma empresa, você precisa já estar olhando para a sua linha do tempo para que você seja mais organizado. Pode Entendi. comentar aí, Márcio. Não, eu tô aqui, você tá vendo que eu tô com um zoinho procurando aqui, porque na verdade eu fiquei cismado com a história de trazer essa história do modo canal, né? Eu achei aqui uma coisa que eu não consegui achar muito, do material que eu tinha aqui, eu não consegui aqui, talvez pela correria aqui, não consegui localizar. Achei no tio Google aqui o seguinte, uma pequena informação que talvez seja a pista aqui. Que modo você vai entender como é a sua personalidade, enquanto que no canal você vai receber informações e gerar convencimento. Né? Que os canais sensoriais e aí você tem o canal visual, o canal auditivo, né? Diferente do modo. Perfeito. Como as coisas. Então, talvez seja essa a resposta aí para ti. Então, deixa eu ver se eu entendi. O canal ele está pegando como você recebe as informações através dos sistemas representacionais, né? Dos 5 sentidos. Provavelmente é isso. E aí provavelmente como é que eu me comunico a respeito. Quando eu falo muito de linguagem visual, eu estou falando do meu canal. E o modo seria o quê? Qual que é a definição? O modo é a forma como você se comunica, né? Eu acho que é isso. Não sei se ficou claro aqui. Também fiquei meio com dúvida aqui, porque eu não consegui achar como é que você vai entender como é a sua personalidade, o modo como você age, a forma como você age, eu acho, ou como aquilo, você permite que aquilo acesse você, algo assim, né? Eu acho que é por aí. Perfeito. Dá para a gente dar uma verificada melhor para falar amanhã, mas pegando essas informações aqui, aí entra no contexto de, bom, se eu tenho um canal por onde eu tenho uma preferência,
tá? Eu não tenho como falar que o modo de eu ser, a personalidade que eu vou ser, vai ser mais específica para esse canal que eu tô recebendo a informação, tá? Da minha preferência. De novo, né? Não dá para marcar um carimbo. Se uma pessoa ela tem um canal de preferência visual, ela vai, obviamente, se comunicar falando com palavras visuais, mas também vai depender do contexto. Porque Sim. se a pessoa ela tá com dor de barriga, ela tá no sinestésico, né? Se a pessoa ela tá escutando uma música, ela vai estar no auditivo, né? Então, o processo aí do canal de preferência também vai estar dentro do contexto específico que a pessoa está. Eu só queria entender mais esse modo, eu vou dar uma pesquisada melhor para ver se é isso mesmo, porque realmente isso aí esse nome específico eu nunca tinha visto antes, tá? Eu Mas acho que se for pegar por esse daí, a gente entra aí. tem um a ver com o texto do Anthony Robbins, do Tony Robbins, que fala como o modo como você percebe a experiência e como você recebe o estímulo. Eu acho que é por aí. Mas a gente traz amanhã sim, até porque amanhã, né, Carlos, vai ter um material muito legal. Amanhã é o dia de. Deixa eu botar de volta aqui. Amanhã é o dia da gente. Ó, não queria dar, mas amanhã é dia de ampliação sensorial, calibragem. Já estamos aqui com várias questões para amanhã e a gente vai trazer uns vídeos aqui, vai falar de pista ocular, vai falar de um monte de coisa amanhã. Então, vamos colocar amanhã, sexta-feira. A gente espera todo mundo a partir das 8h30. Né? E vamos colocar essa cereja no bolo aqui. O Carlos vai estar morto, porque ele vai ter trabalhado para caramba a semana toda, mas a gente ainda tira um pouquinho mais dele aí, do aprendizado que a gente tem tido com ele aí. Carlos, Show. vamos fechar a noite? Deixa eu só ver se tem mais alguma coisa a ser dita no slide anterior, né? Vamos lá. Só para pessoas e objetos, né? O pessoas e objetos, ele vai estar... O nome já diz, né? Basicamente, né? Eu gosto mais de pessoas, eu gosto mais de objetos. TI. O cara vai para TI para trabalhar mais com máquinas para não ter que lidar com pessoas. O cara que vai mais para frente, né? Um professor, por exemplo, ele gosta mais de pessoas do que de objetos. Então, é mais como que você se sente à vontade. De novo, entrando no Fuga de Dor, Busca Prazer, com o que você se sente mais à vontade de fazer um trabalho, com o que você fica mais à vontade de ficar. Se é vendo TV sozinho em casa, você está ali em coisas, né, objetos. Se você gosta de sair para comer uma pizza com os amigos, você está mais para pessoas, né, e também vai depender do contexto. Se eu estou estudando, eu prefiro um livro. Né? Eu não quero que ninguém fique me chamando. Agora, se eu não estou fazendo nada, eu prefiro ir conversar com alguém, eu prefiro ligar para um amigo e tudo mais, aí eu entro mais no contexto de pessoas. Tudo vai entrar dependendo do contexto também. Muito legal. E você está falando um negócio que está me chamando a atenção para essas épocas de pandemia aqui, né? A quantidade de gente sozinha em casa, tendo que se relacionar com coisas, né? Sim. Eu acabei investindo na Alexa esses tempos aí e virou minha amiga aqui, a gente conversa bastante, mas é uma coisa, né? Não deixa de ser um objeto. Essa ideia de objetos que simulam um relacionamento, né? Tem aquele filme lá sobre sobre o relacionamento de um cara com a Siri, né? Sim, eu ia até comentar sobre esse filme, o Ela, né? Que é com o Joaquin Phoenix. Muito bom, muito interessante de se ver como ele se apaixona e tudo mais pelo objeto e não por pessoas. E as pessoas tendem cada vez mais a se relacionar menos com pessoas e mais com objetos ou com seres vivos que não são pessoas, né? E que elas podem dedicar um amor incondicional, como a gente vê aí nos petzinhos de hoje em dia, né? Os canais. Hoje em dia tem muito pai de pet, né? Que falar essa geração de pais de pet. Sim. Eu não sei se eu vejo um problema nisso, eu também não sei se eu vejo uma coisa boa, né? Eu acho que tem que ter um limite, entre várias
entre uma coisa e outra, né? Mas aí já entra numa questão de opinião minha, não entra numa verdade absoluta. Claro. Porque assim, vamos pegar no contexto é óbvio que toda essa situação tá ferrenha, né? O pessoal tá difícil, mas isso também vem de antes, um pouco antes. Os pais de pet vêm de antes. Você acaba desnaturizando o seu animal de estimação. Então ele não tem mais, ele é privado de ser um cachorro, vamos dizer assim. É verdade, verdade. Isso outra daí coisa. É ruim para ele, na verdade. Ele nem sabe mais o que ele é, né? Ele não sabe mais o que ele é. Aliás, tem dois fenômenos sociológicos que vêm acontecendo desde o o meio dos anos 90 para cá, né? Que é a chamada adolescentização das pessoas, dos adultos, né? Que em determinado momento, acho que até a gente pode colocar mais até lá para o meio dos anos 80, né? Eu digo principalmente no Brasil, né? Que é uma erotização das crianças, das adolescentes, com vários programas de televisão que faziam isso, de uma forma, entre aspas, ingênua, mas que foram despertando essa coisa meio tabu que o ser humano tem de ver na criança, de alguma forma, uma atração, né? Um pequeno ser também, né? Que ele pode manipular e que pode desfrutar. Isso virou ao contrário, né? Para as mulheres, para os adultos virarem hoje, na verdade, adolescentes que não são adolescentes, são adultos, né? Mas que se vestem e se comportam como adolescentes. E essa história dos pets, né? Já lá nos planos, nas projeções de marketing dos estudos, lá nos anos 90, final e começo dos anos 2000, já havia essa projeção, né? De que o mercado e tudo mais ia crescer fortemente nisso, né? Sim, e foi um dos mercados que mais cresceu em plena pandemia. Teve crise antes, né? Teve crise anos antes, 2016. Foi o mercado que mais cresceu. Então, é assustador, né? É interessante de se ver também, mas é assustador ver como não é afetado esse mercado, basicamente. Exatamente. Perfeito. E Pet Shop não fecha, porque Pet Shop é um serviço que é chamado de essencial, né? Então, além do negócio estar em plena ascensão ainda, né? Quem abriu o Pet Shop e tá nessa pandemia ainda tá trabalhando normal, né? Não teve uma alteração. Que doido, né? Isso a gente pode, voltando aqui para o nosso microcurso aqui, a gente pode falar isso de objetos, né? De alguma forma é uma forma, né? Sim, eu diria que entra como um novo metaprograma hoje em dia, né? Que é pessoas, animais. Muito bom, muito legal. Muito legal. E tem gente que eu conheço, viu? Conheço muita gente que, se você for pegar esse metaprograma novo aí, vamos dizer, pessoas, animais, a pessoa prefere animal. Com certeza. Vai preferir o animal. E é muito forte, muito forte. Ele se sente muito mais à vontade de ter uma criação de Rottweiler do que ter que lidar com um cliente numa loja. Pois é. É verdade. Bem, coisas de ser humano, né? Seres humanos, aí ainda bem que tem tudo isso, ainda bem que a gente tem gente que nem você e a gente se esforçando para divulgar a PNL, que é uma ferramenta fantástica para poder contribuir, né? Contribuir para que as pessoas sejam uma versão melhor delas, se isso faz sentido para elas e que seja melhor para elas e melhor para os seres humanos de modo geral, que seja, né? Exatamente. Exatamente. Vamos fechar? Vamos fechar? Bora. E aí amanhã vai ser bem interessante, hein? Amanhã vamos ter atividade aí juntos, né? Para fazer uma análise aí bem bacana do que está acontecendo, para as pessoas poderem acompanhar e desenvolver essa acuidade sensorial aí também. Bacana. Então é isso, pessoal. Carlos, vai descansar, tá na hora, né? Vai descansar, coitado. Fica tão agitado, eu tenho que fazer uma respiração, uma meditação para descansar. Gratidão sempre, viu? Muito aprendizado aí para todos. E pessoal que está vendo agora, ou que viu, ou que vai ver depois,
bem-vindos e divulguem e assistam. E a gente agradece demais pela oportunidade de estar aqui conversando, né? É isso. É isso aí. Tá bom, Carlos? Perfeito. Obrigado aí de novo, Márcio, pela oportunidade. Obrigado, pessoal aí que assistiu ou vai vir a assistir, né? Estamos aqui para ajudar o pessoal aí, divulgar mais a PNL, né? E fazer com que essa ferramenta se expanda aí pelo Brasil, né? Que seja muito mais conhecida. Um abraço, Carlos. Fica bem, se cuida. Tchau, gente. Eu Se também. cuida.